Graça e paz, irmãos. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar com vocês, compartilhando a palavra do Senhor, embora aqui pela internet. Não estamos presencialmente, fisicamente, mas estamos aqui celebrando a Deus e temos certeza que Deus tem abençoado a minha vida e abençoado a sua vida também. Não será diferente hoje com a exposição dessa mensagem. Convido vocês a lerem comigo o livro de Lamentações, capítulo 3, o verso 21, um texto conhecido inclusive entre os evangélicos, que diz assim, Lamentações capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos orar novamente, já oramos, mas faça mais essa oração. Pai querido, damos-te graça por tua palavra. Fale através dela para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. Irmãos, nós estamos vivenciando um cenário perturbador, não há de se negar. Os dias não são fáceis, nós estamos numa situação atípica, situação de quarentena, de pandemia, de ameaça externa, o inimigo invisível está aí. E aprove a Deus que nós tivéssemos hoje o contexto de Jeremias, da situação de Jeremias, para a gente poder tirar lições para as nossas vidas e através disso aprender e poder sobreviver e poder vencer os dias difíceis. O tema dessa mensagem é cuidando da sua mente, porque a mente doente, a mente adoecida, faz adoecer o corpo. Irmãos, e diante do que eu falei, das dificuldades que nós estamos vivenciando, é normal que na sua cabeça, na minha cabeça, na cabeça de muitos, pare questões perturbadoras tais como quanto tempo ainda ficaremos confinados, quando isso vai passar, como será daqui para frente, como vai ser o meu emprego, como vai ser a igreja. Enfim, nós temos muitas questões que precisam de respostas e isso muitas vezes nos adoece porque nós alimentamos isso, mas nós não temos as respostas. E, infelizmente, nós estamos vivendo dentro de uma sociedade que predominantemente é uma sociedade pessimista, aquele tipo de pessoa que se apega ao extremo e sempre do lado ruim das coisas. Nós somos cristãos e entendemos, através da Bíblia, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas não são só as coisas ruins, eu já disse isso em outras pregações, mas todas as coisas são todas as coisas, boas ou ruins, elas contribuem para o bem. Ou seja, tudo aquilo que mesmo pareça ser ruim, mas ela contribui para o bem, então tem um lado bom. É nessa fé que nós nos apegamos. Há um propósito. E esse propósito é para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que não amam a Deus é para a sua destruição, mas para nós que amamos a Deus, todas as coisas têm um propósito para o bem. E aí, a sociedade pessimista se alimenta de coisas ruins. Você liga a TV, é notícia terrível. Exemplificando, é como se as pessoas se apegassem ao pior que há. Morreram 80. Mas aí não vou enfatizar que 1000 se curaram, 1000 venceram a doença, não, morreram 80, é nisso que vão se apegar. O que dá ibope, o que dá manchete, são essas notícias que causam pavor. É isso que nós temos nos alimentado quando nós ligamos a televisão, quando nós conversamos nos grupos de WhatsApp, quando nós falamos com as pessoas, está todo mundo apavorado e uma pessoa alimentando a outra nesse pavor e a nossa mente vai adoecendo, daqui a pouco quando a gente vai se ver, nós estamos numa situação difícil. Há pessoas com depressão, pessoas passando dificuldades terríveis por conta nem da situação, mas por conta do pavor que estão sendo alimentadas diariamente. Irmãos, e aí nós vamos entender em Jeremias uma lição grande para a gente poder vencer. Quem era Jeremias? Jeremias foi um profeta do Senhor, um sacerdote que Deus o chamou para uma missão difícil. Ora, lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, nós vamos ver o chamado de Deus para Jeremias. E aí, pelas palavras que está no livro, parece até que é uma coisa fácil. Olha, Jeremias, vai ser uma coisa fácil, porque o que o Senhor disse para Jeremias? Verso 8, capítulo 1, Jeremias capítulo 1, verso 8, ele diz, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Se o Senhor dissesse isso para mim,
Eu já inflava o peito e dizia, agora não tem para ninguém, porque o Senhor falou. Não tem, mas porque eu sou contigo. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e diz, eu ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, eu te constituo hoje sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e para arruinares, para edificares e para plantares. Então o Senhor encheu a bola de Jeremias, traduzindo a palavra e contextualizando. Ele encheu a bola de Jeremias e disse, olha Jeremias, eu estou contigo, vai nessa. E aí Jeremias foi. Mas quando Jeremias foi, irmãos, não foi nada fácil. Quem era Jeremias? Ele parecia detestar a sua missão, primeiro porque a mensagem de Jeremias é uma mensagem de juízo de Deus. Então, quando se fala de juízo, a nossa carne dói, a gente não quer ouvir sobre juízo. A gente quer ouvir dizer que Deus faz, Deus cura, que Deus vai fazer isso, que Deus vai livrar, que o teu sofrimento encerra hoje. É isso que a gente quer ouvir. Mas quando vem a palavra de juízo, irmãos, a gente treme, a gente não aceita. E a mensagem de Jeremias ela era extremamente impopular por isso, porque trazia juízo de Deus. E Jeremias dizia assim, olha, se arrependam dos seus pecados, da sua maldade. Mas aquelas pessoas não se arrependiam. E agora Jeremias dizia assim, olha, não precisa mais se arrepender, porque não dá tempo, agora vem juízo de Deus sobre vocês, e vocês serão destruídos. Impopular, solitário, porque ninguém queria andar com ele. Nem sequer ele pôde casar, porque Deus o proibiu de casar e constituir família. Se a gente achar ruim a quarentena dentro de casa com nossa família, você imagine só. Porque Jeremias, onde quer que ia, estava só, não só dentro de casa, porque ele era solitário, as pessoas não queriam estar com ele. Ele não era bem-vindo. Ele era alvo de zombaria, odiado, a sua missão de trazer inimizade, inclusive entre aqueles da sua família. Ele foi preso e correu risco de morte. Então, tudo isso, todo esse resultado do seu ministério, adoeceu a alma de Jeremias, porque Jeremias era humano. E no livro que nós lemos, no capítulo 3, a partir do verso 1, nós vamos ver um Jeremias amargurado. Veja só, vou ler com vocês. Lamentações 3, do verso 1 até o 20, porque eu li o 21 quando Jeremias fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então vamos lá. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele está afirmando, eu vi a aflição do furor da vara de Deus. Aí ele fala do Senhor, Deus, ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Olha que afirmação terrível a respeito de Deus que Jeremias está fazendo. Deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia, fez envelhecer a minha carne, a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim, me cercou de veneno e dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Aí quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado, entesou o seu arco, me pôs como alvo e flecha. Alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui objeto de escárnio para o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda. Ele está dizendo assim que a minha alma o tempo todo se lembra dessa dor, dessas mazelas, desse sofrimento. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Então perceba que tudo aquilo que Jeremias está remoendo, lamentando, vomitando, que ele não consegue esquecer, que de dia e de noite ele está recordando aquilo, traz a morte para ele. Porque ele fala, minha alma se abate dentro de mim. Então um homem que tem a alma abatida, ele está morto. É uma pessoa deprimida, é uma pessoa sem esperança, é uma pessoa sem alegria. É isso que nós enxergamos em Jeremias nesse capítulo. Esse é o cenário de Jeremias, um homem abatido, destruído pela difícil missão que ele tem. Mas, irmãos, Deus é muito glorioso. No verso 21, o Jeremias muda completamente. O que acontece com Jeremias no verso 21? Foi o texto que eu li no início. Ele fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
que é que muda aqui? Nesse momento, Jeremias ele para e tem consciência de que aquilo que ele se alimenta está lhe fazendo mal. Esse ódio está lhe fazendo mal. E ele diz assim, olha, eu vou parar. Eu quero trazer para a minha mente, eu quero me lembrar, eu quero pensar. Eu quero colocar o meu pensamento naquilo que pode dar esperança, e não naquilo que me entristece, naquilo que está a minha dor. Não. Eu quero colocar o meu pensamento a partir de agora naquilo que me dá esperança. E quando ele fala eu quero, isso é um exercício mental, é um desejo. Ele reconhece a necessidade. E ele agora busca isso e diz, olha, vou fazer esse exercício, eu vou trazer para a memória isso que eu quero, aquilo que me dá esperança, porque é isso que alimenta a minha alma e traz vida. E quando Jeremias toma essa decisão, aí você vai ler a partir do verso 22, que aqui é um outro Jeremias. Ele agora para de enxergar o mal e começa a enxergar o bem, a bondade de Deus. Ele vê um Deus que ele não enxergava. Olha o que Jeremias vai dizer. No verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, esperarei nele. Bom é o Senhor. Olha, um homem que disse que foi afligido por Deus, que Deus o atravessou com sua flecha, agora ele vai dizer que bom é o Senhor. E o que é que mudou? Será que as coisas mudaram? Será que, de repente, os amigos de Jeremias voltaram e disseram, Jeremias, vamos voltar para você porque você é homem de Deus? Será que ele voltou a ter amizade? Será que o juízo de Deus cessou e que as pessoas foram felizes naquele momento? Não, de forma alguma. O cenário não mudou, continuava perturbador como sempre. Mas o que mudou foi a mente de Jeremias. E a partir dessa mudança da mente de Jeremias, ele não foi mais contaminado pelo cenário ruim. Ele transformou-se em outro homem e passou a ver a bondade de Deus. É uma mudança radical da água para o vinho. Isso nos dá lição, irmãos. Você quer adoecer ou você quer ser curado? Se você quer adoecer, continue ruminando os seus males. Continue se alimentando daquilo que não é bom. Continue se alimentando da sua dor. Mas se você quer viver, traga à sua memória aquilo que lhe traz esperança. E eu posso afirmar categoricamente que o que nos traz esperança é o Senhor Jesus Cristo. Porque é dele que produz, é dele que brota, é dele que surge a nossa fonte de contentamento. Veja quando Jesus se apresenta para a mulher samaritana, ele diz, olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, nunca mais terá sede, está saciado, porque em Cristo a alma se satisfaz plenamente. Não é se alimentando do ódio, nem da dor, nem da tristeza, mas é se alimentando de Cristo. Mude a sua mente que você terá a circunstância, você terá a sua vida mudada. E é justamente na sua mente que o inimigo trabalha. Porque a nossa vida é consequência e resultado daquilo que domina a nossa mente. A mudança foi drástica em Jeremias. E agora ele decidiu alimentar-se de esperança. E isso foi fruto da transformação da sua mente. Irmãos, manter a mente sadia é um dos maiores desafios dos dias atuais. Eu falei no início as dificuldades das informações que são alimentadas pelas pessoas nas redes do WhatsApp. Mas nós precisamos manter a mente sadia. E a verdadeira batalha espiritual do inimigo, ela ocorre no campo da mente, das ideias. Ela não ocorre como muitas pessoas pensam. O inimigo apresenta-se como um dragão, um bicho feroz, fazendo careta, rugindo, e o povo é destruído. Não, o inimigo não se apresenta dessa forma, não. Como foi que o inimigo agiu lá no Éden? Veja, a serpente chegou para Eva e disse assim, Eva, foi assim que Deus disse para ti, não comas nenhum dos frutos do jardim? Ela trouxe informação para Eva que despertou curiosidade. E Eva disse, não, foi isso não. Ele disse que eu podia comer de tudo. Só não posso comer da árvore, da vida, aquela ali. Aí a serpente pergunta, estou contextualizando para vocês entenderem a mensagem. Mas por que você não pode comer? Aí Eva diz, é porque se Deus disse que no dia que a gente comer, a gente morre. Aí o que a serpente faz? A serpente, ela tentou implantar um pensamento em total desarmonia com a palavra de Deus. Ela disse, não, certamente não morrerás. Pronto. A partir daí, deturpou a mente de Eva. E ela ficou, mas Deus me disse uma coisa, agora a serpente me disse outra.
E essa deturpação, essa incerteza gerou uma guerra na mente de Eva, que a levou a pecar. É isso que o inimigo faz, ele tenta, a batalha espiritual, a verdadeira batalha espiritual, ela está na mente, no campo das ideias. Veja 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 5, o que diz. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Nossa forma de militar não é segundo a carne, não é com as armas da carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para a destruição de quê, irmãos? Das fortalezas. Então ele não fala que é destruir uma focinha, é das fortalezas. Aí ele vai continuar, destruindo os conselhos. Conselhos é aquilo que vem para tentar mudar a nossa mente. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo, ou seja, deturpa e faz prisioneiro todo o entendimento, de forma que você não obedeça mais a Deus. É isso que o inimigo faz. Essa é a estratégia do inimigo para tentar te destruir. Não pense você que o inimigo vai estar preocupado em estar dentro da sua casa. Nesse quadro tem um inimigo aqui alojado que me causa arrepio. Ele não vai perder tempo com isso, não. Quando a pessoa tem a mente perturbada, ele nem perde tempo, porque ali já está vencido. Quando a pessoa não tem conhecimento de Deus, não busca conhecer a Deus, já está vencido, porque a mente já está deturpada. Você não pode ter a mente em Cristo se você não se alimenta de Cristo, da palavra de Deus. Ninguém pode ter saúde mental sem se alimentar daquilo que é bom. Se alimente diariamente da palavra de Deus. Se despoje do ódio, em nome de Jesus, porque se você olhar as redes sociais, o que mais tem é palavras de ódio, pessoas que em nome de Deus, inclusive, maldizem os outros. Eu estava vendo um comentário de uma pessoa a respeito de alguém que estava colocando uma heresia na internet, e a pessoa dizia assim, olha, que Deus te livre, que Deus te abençoe, porque... Que Deus te livre não, que Deus tenha misericórdia da tua vida, porque Deus não é isso, Deus é aquilo outro. Aí no final ele diz assim, seu verme imundo. Então, você vê um contraditório, falando de Deus e chamar alguém desse termo, despejando ódio. Isso não é evangelho, isso não é se alimentar de Deus, isso não é falar de Deus. Mas, irmãos, nós precisamos identificar quem é que está controlando a nossa mente. Isso é um exercício difícil porque requer humildade. Quando você para entender quem está controlando a sua mente, você precisa ser realista. E às vezes nosso ego não deixa isso acontecer. A gente, não, eu estou seguro, eu tenho minhas convicções e eu vou seguir nesse caminho. E às vezes o caminho está errado. Pare. Reconheça que você precisa de Deus e que você precisa repensar o seu caminho para saber se nele há erro. Davi disse, Senhor, perdoa-me dos pecados que me são ocultos, que ele nem sabe. É o que o nosso pastor Eudes sempre reforça. Às vezes nós temos pecados que nós nem sabemos. Laodiceia era uma igreja que vivia o evangelho, achava que estava maravilha, dizia, não precisamos de nada, temos tudo, nós somos independentes. Aí o Senhor vai dizer assim, olha Laodiceia, vocês não conseguem entender, vocês são miseráveis, vocês são morno, vocês pensam que tem tudo, mas não tem nada, são pobres miseráveis. Então a gente precisa parar em humildade, em sinceridade, refletir e dizer, quem é que controla a minha mente? Será que é Deus ou será que é o inimigo? Porque há uma guerra e há duas pessoas pelejando para assumir o controle da sua mente. E essas duas pessoas são o inimigo das nossas almas e o Espírito Santo de Deus, que nos foi dado. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é a mente de Cristo dentro de nós, dentro da gente. É a mente de Cristo. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ninguém conheceu a mente do Senhor para que ele pudesse ser instruído. Ele é autossuficiente. Mas nós temos o privilégio de ter a mente de Cristo dentro de nós. E essa mente de Cristo dentro de nós é o Espírito Santo que age em nossas vidas, nos orientando, nos ensinando, dizendo o que fazer. E quando nós deixamos ele assumir o controle, as coisas fluem. Não há mudança na vida sem que primeiro haja mudança de mente. Porque o pensamento, segundo Freud, é o ensaio de uma ação. Você está ensaiando o que vai fazer, então você pensa. Depois você faz. Então, se você quer mudar a sua ação, muda a sua mente, coloca a sua mente em Cristo. Marcos, o evangelista Marcos, narrando lá
o que Jesus estava dizendo, Jesus dizia, olha, o que contamina o homem é o que vem de dentro, do coração, porque de lá procedem os pensamentos, os maus e os bons. Irmãos, eu quero concluir essa mensagem dizendo a você, se alimente de Deus, mesmo que o cenário seja ruim, você vai ver que as coisas vão mudar, embora o cenário não mude, mas sua vida vai mudar. E há uma promessa para você. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, está escrito, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aquele que os ama. Então há uma recompensa, o final é bom. Deus preparou para você uma coisa muito melhor do que tudo que você possa imaginar. Então firme nessa esperança, nessa fé, nessa busca de alcançar isso. Não deixemos as coisas deste mundo nos tirar do foco, nem nos influenciar. Vamos manter a mente em Cristo, porque no final nós iremos gozar dessas coisas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. E toda a dor que nós passamos por aqui passará a ser sem sentido, passará a ser efêmero, secundário, porque a nossa fonte vem de Deus. O que foi que Jesus disse? Quem está em mim, do seu interior, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não terão sede, porque em Cristo é a fonte que alimenta a nossa alma. Cristo é a razão da nossa existência. Cristo é o único capaz de preencher a nossa alma. E que Deus nos abençoe nessa noite, a toda a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.